Então, galera, vamos para mais uma aula. Essa semana vamos trabalhar o valor numérico de uma expressão algébrica. Tá? Nós estamos na página 94 do nosso livro, para quem quiser acompanhar aí pelo livro. E nós vamos estar trabalhando aqui qual o valor numérico de uma expressão quando eu conheço o valor das suas incógnitas. Né? Na semana passada, nós estudamos o que era uma incógnita e o que era uma expressão algébrica. Se tu não assistiu essa aula, dá uma olhadinha ali no nosso canal do YouTube. Tá? E hoje nós vamos ver que essas expressões elas podem assumir valores, se a gente conhecer, então, as nossas incógnitas que compõem essa nossa expressão. Então, é bem tranquilo, a gente tem que lembrar das expressões numéricas e nós temos que lembrar também das nossas operações. Então, olha só como é que a gente vai fazer. Vamos resolver esse probleminha aqui para a gente entender qual é o sentido deste valor numérico. E o problema diz o seguinte, vamos calcular a área da região pintada de verde. Então, está vendo que a gente tem um retângulo e este retângulo está dividido em uma parte em azul e outra parte em verde. E ele diz o seguinte, considerando x igual a 5 e y igual a 1 centímetro. Então, galera, se eu quisesse calcular essa área aqui, que está em verde, o que eu precisaria? Eu precisaria saber a área total, que seria a área do retângulo inteiro, e precisaria saber a área deste retângulo em azul. Né? Então, se eu soubesse a área do triângulo grande e a área do retângulo grande e a área do retângulo azul, eu faria uma diferença e determinaria, então, a área desta parte verde. Né? Por exemplo, imagina que tudo isso daqui é 20 e este pedacinho aqui que eu fiz a estrelinha é 5. Então, eu sei que essa área em verde tem que ser 15, que é 20 do total, menos esse pedaço aqui que eu tirei. Seria mais ou menos assim, né, galera? Seria como se eu pegasse e apagasse essa parte em azul. Ó. Então, só me sobraria a parte em verde. Então, é uma diferença, é uma subtração que a gente vai estar fazendo aqui. Qual é a área que eu tenho do retângulo grande, então? Vamos fazer aqui a área do retângulo grande. Esta área tem que ser, lembra a área do retângulo? Base vezes altura. Vamos fazer aqui a área do retângulo grande. Vou botar AG, retângulo grande. Então, a área do retângulo grande vai ser base, que é x, que é uma incógnita, vezes a altura, que é um valor. Né? Então, aqui a gente conhece esse valor, mas a base a gente desconhece, então ela é uma incógnita. Então, vai ficar assim, ó, 2 vezes x. Ok? Não sei quanto é x, por enquanto. Então, ele vai ficar ali na nossa expressão. Quem é a área do retângulo pequeno? Então, a área do retângulo pequeno é a base dele, que é 3, vezes a altura dele, que aqui está sendo uma incógnita, y. Né? Por que não é x também? Porque eu não tenho certeza se o valor vai ser o mesmo. Né? Então, eu vou atribuir outra incógnita para garantir, né, que eu não estou afirmando que eles têm o mesmo valor. Então, vai ficar ó, 3 vezes y. Tá, galera? Lembra que a multiplicação ela é comutativa, né? Se eu falo que é base vezes altura, mas escrevo y vezes 3, não tem problema. Né? 3 vezes y, x vezes 2 ou 2 vezes x vai dar o mesmo produto. Tá? Só que, por convenção, a gente sempre escreve o coeficiente, que é o número, na frente, então, da nossa incógnita. Ok? Então, o que vai ser a área em verde? Então, agora vamos botar aqui, área verde. Ó. Tem que ser a área do retângulo grande, que é 2x, menos a área do retângulo pequeno, que é 3y. Então, isso aqui é uma expressão, galera, é uma expressão algébrica. Tá? Na verdade, até a gente criou uma formulazinha aqui, né, para a área em verde. Mas a gente está aqui ó, trabalhando com a expressão algébrica que tem incógnita x e incógnita y. Tá? E ela possui dois termos, o termo 2x e o termo menos 3y. Tá? Observa aqui ó, que o sinal de menos acompanha o termo dele. E ele diz o seguinte, então agora qual o valor numérico, olha só, isso aqui não é um valor numérico, isso aqui é uma expressão. Qual o valor numérico quando o x vale 5 e o y vale 1? Então, o que eu preciso entender aqui? Eu preciso entender que onde estiver x, eu vou ter que substituir pelo seu valor.
E qual é o valor que o exercício está dizendo que o x vale? 5. Então, isso aqui vai ficar igual. Até vou fazer embaixo aqui, para ficar melhor da gente entender. Então, vai ficar igual a 2 vezes, 2 vezes. Lembra que lá tem um pontinho, 2.x. Este ponto, galera, ele pode ficar oculto. Tá? Então, quando o senhor escreve 2x, tu tem que entender que é uma multiplicação, 2 vezes x. E tu precisa tirar da tua cabeça que esse x, tá, é um x de multiplicação, que a gente estudava lá até o 5º ano, 6º ano. Tá? Então, agora a multiplicação ela vai ser sempre um pontinho, ok? Então, aqui vai ser 2 vezes. Ele está dizendo que o x vale 5. Então, ao invés de eu escrever x de novo, eu vou escrever 5. Então, vai ficar 2 vezes 5, menos 3 vezes. E ele está dizendo que o y vale 1. Então, vai ficar 3 vezes 1. Então, olha o que o senhor tinha dito. A gente precisa saber resolver operações e expressões numéricas. Porque, na verdade, depois que a gente substitui esses valores, a gente só vai fazer continha. Então, o que vai ficar aqui? 2 vezes 5. Primeiro, a gente faz todas as multiplicações. 2 vezes 5 é 10. 3 vezes 1 é 3. Então, vai ficar 10 menos 3, que é igual a 7. Tá? Então, o que é esse 7? 7 é o valor numérico dessa expressão aqui, 2x menos 3y, que, neste problema, corresponde à nossa área verde. Beleza, galera? Então, olha só. A gente diz que 7 é o valor numérico da expressão quando x é 5 e y é 1. Neste exercício, corresponde, então, à área verde. E aqui o livro nos traz, então, o conceito do valor numérico. O valor numérico é um número, então, olha só, é um número que se obtém ao substituir as variáveis por números e efetuar as operações indicadas. Então, a gente precisa substituir as variáveis, as incógnitas que aparecem ali no nosso problema e fazer as continhas. Beleza, galera? Vamos ver mais uns exemplos aqui. Então, aqui diz o seguinte, galera, vamos calcular o valor numérico da expressão a ao quadrado menos b ao quadrado, quando a, então, vale 1/2 e b vale 2/3, tá? Então, aqui, galera, nós temos, frações, tá? Para trabalhar na nossa expressão. Então, na verdade, aqui, né, não tem nada de diferente, mas o que torna um pouquinho mais difícil é que, às vezes, a gente tem dificuldade de trabalhar as frações. Tá? Então, é importante a gente revisar também essas operações com frações. E as operações que a gente tem lá na nossa expressão, o que é? É a potenciação, potenciação e a subtração, ou seja, uma diferença. Então, a gente sempre procura fazer também as potenciações. Então, quem é o nosso a? Nossa expressão é a ao quadrado menos b ao quadrado. E o nosso a está dizendo que a gente tem que substituir por 1/2. Então, vai ficar assim, 1/2, vou colocar entre parênteses. Porque se eu não usar o parênteses, eu vou estar elevando só o meu numerador nessa minha potência. Então, eu vou ter que colocar um parênteses. 1/2 na 2, menos, e o b vale 2/3. 2/3 na 2 também, ao quadrado. Bom, galera, como é que a gente faz potência de fração? Bem simples, vamos fazer um rascunho aqui. 1/2 na 2, então vai ficar 1/2 ao quadrado é 1/2 vezes 1/2. Tá? Então, a gente repete a nossa base 2 vezes, numa multiplicação. E agora, olha que barbada, multiplica os numeradores, 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4. Então, a primeira fração aqui ficou 1/4. Agora, olha quem é a segunda fração, 2/3 ao quadrado. Então, vai ficar aqui 2/3 vezes 2/3. Mesma coisa lá em cima, multiplica os numeradores, 2 vezes 2, 4. Multiplica os denominadores, 3 vezes 3, 9. Então, aqui vai ficar 4 nonos. Então, ficou menos 4 nonos. E agora, galera? Agora é o seguinte, agora a gente tem que subtrair. Não é fazer 1 menos 4 e 4 menos 9. A gente precisa achar as frações equivalentes, né? Se tu estudou com o professor Tiago as frações equivalentes, ou
né, a gente pode também determinar a partir da decomposição, né, que é o nosso mínimo múltiplo comum. Tá? Então, tu pode fazer da forma com a qual tu estudou. Eu vou fazer aqui, então, pela nossa decomposição. Tá? O mínimo múltiplo comum entre o 4 e o 9 é o 36. Então, a gente vai determinar aqui as frações equivalentes. Ó. Quem é a fração equivalente a 1/4 que tem 36 como denominador? É o 9/36. E quem é a fração equivalente a 4/9 que tem 36 como denominador? É o 16/36. Então, aqui agora a gente chega na nossa resposta. Ó, 9 menos 16, nesta ordem, 9 menos 16. Tu vai dizer, Sor, não dá. Claro que dá, Magrão, vai ficar devendo, né? Então, vai ficar menos 7/36. Beleza? Então, o que a gente precisa aqui? Achar duas frações que tenham o mesmo denominador, né? Uma forma é fazer as frações equivalentes das duas até a gente chegar nesse mesmo denominador. Outra forma é decompor, então, em fatores primos e determinar essas frações, né? Isso aqui é o nosso mínimo múltiplo comum, tá? 36 é o MMC de 4 e 9. Lembra disso? E para fechar a aula, galera, eu vou deixar um exercício para vocês. O exercício 8 do nosso livro, então. Vou fazer a primeira, tá? E vocês fiquem, então, aí com as outras 3. Então, galera, o nosso exercício 8 diz o seguinte, ó, calcule o valor numérico das seguintes expressões. Tá? Então, olha só, ele começa dando a expressão e depois ele diz o valor, ó, de cada uma dessas variáveis, para A igual a menos 1/2 e B igual a 2/3. Então, o senhor vai fazer a A aqui. Ó. Eu tenho que fazer duas, ó, lembra que é multiplicação, ó, 2 vezes o valor do A mais 3 vezes o valor do B. Ok? Quem é o valor do A? Menos 1/2. Então, vou fazer 2 vezes, entre parênteses, ó, menos 1/2. Tá? Então, a gente acostuma a usar o parênteses, pode usar sempre o parênteses, mais 3 vezes 2/3. Então, aqui, galera, o que vai acontecer? Agora, eu tenho que multiplicar. Como é que eu multiplico fração? Faço assim, ó. Né? Se tu não está tão acostumado, então vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui 1 embaixo como denominador. Ó. Transformar o 2 numa fração aparente. Ó. E vou fazer a mesma coisa para o 3. Então, ficou 3 por 1, 2 por 1. Tá? Isso não altera o meu valor aqui. E agora, como é que a gente multiplica a fração? Numerador com numerador, denominador com denominador. A gente já tinha feito isso lá na potenciação. Então, vai ficar, ó, regrinha de sinais. Mais vezes menos, menos. 2 vezes 1, 2. E 1 vezes 2, 2. Então, vai ficar menos 2 por 2. Aqui, regrinha de sinais. Mais com mais, ó. Vai dar mais. 3 vezes 2, 6. E 1 vezes 3, 3. Só que, galera, olha o seguinte, tu não pode esquecer que a fração é uma divisão também. Ela também assume esta função, né, de operação. Então, aqui eu consigo dividir 2 por 2. Quanto é que é 2 dividido por 2? É 1, não é? Então, vai ficar menos 1. E eu consigo dividir 6 por 3 também. 6 dividido por 3 é 2. Então, a continha aqui que ficou é menos 1 mais 2. Não esquece que aqui não tem regra de sinais. Né? Aqui é simplesmente uma adição algébrica em que eu devo 1 e tenho 2 para pagar. Então, eu pago aquele que eu estou devendo e fico com 1. Então, o nosso resultado aqui é positivo, tá? Mais 1. Beleza, galera? Então, fica aqui, ó, B, C e D para vocês tentarem fazer aí de tema.